dizer que é uma alegria estar aqui, nesse momento em que, nesta época, né, nós comemoramos, seja os 30 anos da Constituição, seja 88 anos do DECUIOS, Ministério do Trabalho, né? E parece que os aniversários são momentos nefastos, né? Porque quanto mais nós aproximamos as datas de aniversário, tanto mais as notícias infelizes vêm a nós, né? É de ontem a notícia da extinção do Ministério do Trabalho. Eu vou começar minha palestra daqui a pouquinho, mas eu não posso me eximir de lamentar, como professora, como pesquisadora, como trabalhista, como membro da BJD, como membro do Instituto Ítalo-Brasileiro de Direito do Trabalho, como sindicalista, sou vice-presidente do Sindicato dos Professores, enfim, em todas as vestes em que eu me encontro, eu não posso deixar de lamentar a extinção de uma entidade que, por quanto controvertida, ela tem uma função fundamental, que é aquela de ser um espaço institucional de diálogo entre o capital e o trabalho. Enfim, o tema da minha palestra ele é ligado à reforma trabalhista e Constituição. Também, quando me foi apresentado este tema, eu fiquei bem pensativa, né? Porque se tem uma coisa que eu sempre lamento, desde que eu cheguei no Brasil, vocês devem ter entendido que eu sou italiana, né? O sotaque me condena, é que eu fiquei sempre um pouco surpresa com o valor ou o não valor que aqui se dá à Constituição. Eu utilizo das normas e da própria Constituição apenas com a lógica da conveniência e da oportunidade. Primeiro, eu acho que há talvez uma interpretação errada do que seja uma Constituição. Assim como eu acho que há uma interpretação errada do que seja uma democracia. Aqui no Brasil, o Estado Democrático de Direito ele é violado constantemente, inclusive com o suporte do Poder Judiciário. Eu entendo que um Estado democrático de direito é afetado profundamente, por exemplo, quando um juiz coloca em xeque a sua inteira atuação num projeto que teve uma relevância grande no país, aceitando de passar do Poder Judiciário ao Poder Executivo. Isso porque, na Itália, isso acho que não aconteceria nunca. Apesar de não ter uma proibição específica, há uma separação de poderes que é necessária justamente para garantir a independência de atuação do Judiciário e a sua imparcialidade. Então, para mim, este momento foi realmente um momento de reflexão, porque se havia muitas polarizações antes, e às vezes a gente achava que alguma coisa era exagero, acho que chegou um momento em que as coisas se esclareceram, né? Eu acho que precisamos conversar um pouco sobre essa questão das polarizações, porque a democracia brasileira ela está em risco, mas está em risco porque nós estamos colocando ela em risco. Estamos colocando em risco porque nós não conseguimos ouvir. Nós escutamos alguém que fala diferente e vamos embora. Nós escutamos alguém que fala diferente e criticamos, polemizamos sem ouvir. Então, existe
uma necessidade importante de aprender a conversar entre as pessoas. As famílias estão divididas, né? Isso é um horror. Ninguém consegue mais conversar, ninguém consegue mais ouvir, ninguém consegue entender o que é o bem social, apenas por ser divergentes. Enfim, eu acho que há, em relação ao Brasil, uma clara tentativa de fazer do Brasil um país de exploração neocolonial, e isso em prol do capital estrangeiro. A iminente venda das estatais, o pré-sal, a entrega do patrimônio nacional aos estrangeiros, a ingerência pesada na autonomia universitária, o silenciamento da massa crítica, a violação de direitos fundamentais, a violação da liberdade sindical, o aniquilamento do sindicato. Depois de décadas de lutas, a reforma trabalhista vem, antro do retrocesso, se propõe como a legalização do trabalho escravo. Há algo muito mais grave hoje da própria reforma trabalhista, que é a proposta do Bolsonaro da carteira verde e amarela. Essa carteira verde e amarela é uma carteira que prevê a possibilidade, entre aspas, do trabalhador optar para trabalhar com direitos ou trabalhar sem direitos. Mas, de verdade, o que irá acontecer é o que aconteceu lá atrás, quando se falou aos trabalhadores, vocês podem optar entre a estabilidade e o fundo de garantia. Quando que os trabalhadores foram colocados perante esta opção? Então, o que é muito mais grave da reforma trabalhista, que hoje estamos aqui questionando, é justamente esta novidade que será introduzida pelo novo governo, porque nós não estaremos mais questionando constitucionalidade ou inconstitucionalidade desse direito ou do outro direito. Nós estaremos sem direitos. E esse é um fato, né? Agora, com a Constituição de 1988, ocorreram dois movimentos, né? O primeiro foi a constitucionalização em massa das regras trabalhistas. E isso foi devido, por um lado, ao fortalecimento do sindicato, por um lado, foi devido ao próprio fim da ditadura, né, que provocou uma reação oposta, vamos dizer, de valorização de direitos humanos, e também foi devido à sobreveniência da ideia de flexibilização que já estava sendo forte lá nos países centrais. Aí a Carta Social de 1988, ela elevou os direitos sociais previstos dos artigos de 7 a 11 da Constituição à condição de verdadeiros direitos fundamentais e positivou, nesta forma, um patamar civilizatório mínimo de trabalho como status de verdadeira cláusula pétrea. Isso nos termos do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º, do texto constitucional. Por isso, nós partimos do pressuposto que os direitos sociais, eles encontram proteção no disposto do artigo 60, pois se fala, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, inciso 4, os direitos e garantias individuais, né? Então, tais direitos eles devem ser protegidos pelas cláusulas pétreas. E o Estado Democrático de Direito, ele considerou os direitos sociais como uma categoria jurídica essencial, protegida tanto quanto os direitos civis e políticos que se encontram dentro do artigo 5º, né? Os direitos do artigo 6º e 7º, eles também, como direitos sociais, são também direitos individuais, pois cada trabalhador, individualmente, se beneficia desses direitos. E por isso, eles não podem ser
de jeito nenhum, reduzidos ou suprimidos. O professor Márcio Túlio Viana, meu querido orientador brasileiro, pessoa que realmente me abriu os olhos quando eu vim para cá, pois eu tinha uma visão muito unilateral de tudo, achando que fosse uma visão certa, porque era a realidade que me era proposta. Ele me abriu os olhos, né? E ele escreve que há um forte obstáculo ao enxugamento das normas de proteção, porque a própria Constituição ela impede sua própria alteração no tocante aos direitos e garantias individuais. Agora, a coisa que nós precisamos questionar é qual é o valor da Constituição, né? Isso é algo que a gente tem que se perguntar, sobretudo hoje, porque parece que não haja uma interpretação unívoca do que é uma Constituição. Agora, as normas constitucionais, elas ocupam uma posição hierárquica superior em relação às demais normas. E elas são um critério de validade para todo o sistema jurídico. Ao produzir normas contrárias a tais direitos, o legislador pátrio ele viola frontalmente esses estándares jurídicos, né? Agora, Ulisses Guimarães, quando batizou a Constituição de cidadã, né, ele resumiu o espírito do texto constitucional e falou que o espírito do texto constitucional ele é assegurar aos brasileiros direitos sociais essenciais ao exercício da cidadania e estabelecer mecanismos para garantir o cumprimento de tais direitos, né? Então, foram vários os reflexos desse esforço dos constituintes, em especial no mundo do trabalho. Aí se começou a contar de forma inédita com alguns direitos que foram incorporados dentro da Constituição. Lembrando que quando se fala de constitucionalização do direito, nós entendemos duas coisas. Primeiro, a incorporação de normas trabalhistas dentro da Constituição. Segundo, a Constituição irradia a sua força no ordenamento tudo. O ordenamento é pregno de Constituição. Essa é a constitucionalização do direito, nesse caso, do direito do trabalho. E aí temos jornada de trabalho de 8 horas diárias, 44 horas semanais, 13º, direito a aviso prévio, licença maternidade de 120 dias, direito à greve, foram prestigiadas as relações coletivas também com a determinação da autonomia sindical, foi resgatada a liberdade sindical, inclusive para os servidores públicos, enfim, direitos. Direitos que não foram dados. Esses direitos foram conquistados. Ninguém dá direitos sociais. Os direitos sociais, eles não são postos, eles são fruto de lutas pagas, também com sangue dos trabalhadores. E assim, entendo que a sua violação representa duplamente desrespeito. Se desrespeita a norma constitucional, se desrespeita a história de luta da classe que vive do trabalho, né? E nisso eu sempre me orgulho, porque eu sou italiana e os italianos vieram para cá e ajudaram os brasileiros, a conscientização dos brasileiros, favoreceram a cultura, enfim, é algo que realmente me enche de orgulho. E essa Constituição ela foi também consequência de acirradas disputas políticas, de debates de entidades patronais, entidades sindicais, durante toda a Assembleia Constituinte. O fato que esses direitos sociais eles foram introduzidos na Constituição
como segundo título da Constituição, já revela qual era a intenção do legislador da época. Porque na Constituição de 88, os direitos sociais eles estão apenas atrás dos direitos individuais e coletivos. Até os títulos referentes à organização dos poderes, ele vem depois, ao contrário do que acontecia com as constituições anteriores, né? E aí, é claro que existe um princípio que tem que ser respeitado, que é o princípio da proibição do retrocesso social, né? Da proibição, como diz Canutilho, da contra-revolução social ou da evolução reacionária. A proibição de retrocesso social, ela não tem capacidade, nesse momento histórico, de se impor contra as crises, contra a crise econômica, contra as recessões, mas, de qualquer forma, este princípio ele limita, de qualquer forma, a reversibilidade dos direitos adquiridos. Falamos de segurança social, subsídio de desemprego, prestações de saúde, etc. Esta proibição de retrocesso, ela se aplica a todo e qualquer ato normativo que venha pura e simplesmente subtrair a uma norma constitucional o seu grau de concretização. Uma vez que a norma... se fala muito de norma programática. Tudo bem, existe uma norma na Constituição, mas é programática, então ela não se aplica imediatamente, não se aplica diretamente, beleza. Mas uma vez que ela encontra respaldo, uma vez que ela se concretiza, não é mais permitido o retrocesso. O Barroso, ele entende que é princípio não expresso, mas que decorre do sistema jurídico constitucional, que se uma lei a regulamentar um mandamento constitucional, instituir determinado direito, ele se incorpora ao patrimônio jurídico da cidadania, não pode ser absolutamente suprimido. Então, quem causa um retrocesso, de verdade, ele está deixando de realizar aquele progresso que está previsto no artigo 3º. Então, de qualquer forma, se pode afirmar que o princípio da vedação do retrocesso possui, sim, uma previsão constitucional. É um comando dirigido ao legislador, é um comando dirigido também ao intérprete. Agora, segundo Norberto Bobbio, grande jurista italiano, o problema fundamental em relação aos direitos sociais não é tanto de justificá-los, quanto de protegê-los, né? Então, o mais importante seria o que seria mais seguro e mais importante para fazer para garanti-los, né? Para impedir que tudo isso que estamos falando seja apenas declarações solenes, né? Os direitos fundamentais, eles são criados, em primeiro lugar, para vincular o Estado, limitando o seu poder, para evitar ingerências excessivas na vida dos indivíduos, né? Mas depois se verificou que as desigualdades existem também, não apenas nas relações entre Estado e particular, mas também afeta as relações privadas. Foi por isso que na Alemanha se reconheceu e se passou a admitir a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, né? Bem, o princípio da democracia é um princípio que tem que ser debatido também, né? A história brasileira, dessa conjuntura, ela se apresenta como uma história de abusos e arbitrariedades fáticas e jurídicas, muito triste e prejudicial para todos os cidadãos, cientes ou não
dos retrocessos que ela carrega. E é uma história ainda mais triste e catastrófica para a classe trabalhadora, que está sofrendo, por via normativa, em franco desprezo do projeto constitucional acolhido pela Constituição de 88, com profundos ataques aos seus direitos, né? Mas é claro que a história brasileira ela se insere num projeto mais amplo de políticas de austeridade, de flexibilização, políticas econômicas impostas pela sobrevivência de um sistema econômico e financeiro que tem estimulado reformas que implantam para um direito do trabalho de exceção. Nesse momento, é claro, nós estamos vivendo uma onda de retrocesso que vive de uma própria racionalidade, através das medidas de austeridade, reformas flexibilizatórias, reformas desregulatórias, que se fundamentam no pensamento neoclássico econômico e propostas com argumentos encantadores, mas que representam, no final da conta, um cavalo de Troia, né? Agora, queria falar para vocês que no relatório do Marinho, quando foi apresentada a reforma trabalhista, ele faz um esforço de erudição quando fala do Zeitgeist. Na Alemanha se fala de Zeitgeist. Aqui temos minha grande amiga e colega Maria Brochado, grande conhecedora do direito alemão, da língua alemã, né? Seja bem-vinda. E aí, quando se fala de Zeitgeist, de verdade, não é aquilo que está escrito lá no relatório do Marinho. O Zeitgeist, ele expressa um conjunto dominante de ideias e crenças. Ele é expressão de responsabilidade com relação ao tempo que se vive e é, sobretudo, um compromisso com a história. Natalino Hirti, um grande jurista italiano, discípulo de Emilio Berti, ele alertava no seu texto A Idade da Codificação que as normas jurídicas elas andam por um caminho de descompromisso com a história, se tornando expressão de vontade de grupos de poder econômico, técnico e político, cuja racionalidade não tem outro referente que a funcionalidade das normas em relação a determinados escopos, né? Então, eu agora aqui me perdi, estava quase caminhando para o finalzinho. Bom, então eu fico dizendo isso. A reforma trabalhista ela vem com argumentos absolutamente encantadores. Ela é uma fake news. Ué, não é? Ela é fake news, filha deste tempo. O Marinho vem com aquele discurso: precisamos empoderar o trabalhador. Ah, é? Precisamos dar aos brasileiros mais liberdade? Ah, é? Precisamos empoderar o sindicato e a justiça do trabalho. Daqui a pouco vai acabar a justiça do trabalho também. O sindicato já era, né? Depois da contribuição sindical, né? Então, nós precisamos ter cuidado, porque entre o discurso e a realidade existe um abismo, mas o maior abismo é aquilo que nós criamos quando nós não queremos ver, quando nós fechamos, quando nós polarizamos. E aí dizer para vocês que o grande abismo que existe hoje entre a reforma trabalhista e a Constituição é a diferença que existe, que é pouco percebida, entre Constituição formal e Constituição material. Uma coisa é o que está escrito lá na Constituição, uma coisa é como a Constituição vem sendo atuada, aplicada, executada através das leis. Esse é o grande abismo. E aí a Constituição hoje, será que podemos considerar ela uma letra morta? Eu acho que não. Eu acho que não. Ela é viva e é viva na lembrança de cada grito que em seu nome foi dado, na lembrança de cada companheira que em seu nome foi espancada, na lembrança das vidas
das pessoas que sofreram e que foram por ela torturadas. Então, eu queria fechar dizendo isso, que como já disse Calamandrei, outro grande jurista italiano, em relação à Constituição italiana, esta carta não é uma carta morta, é um testamento de milhares de mortos. E para quem quiser ir em peregrinagem nos lugares onde nasceu a Constituição, precisa ir, eu diria, em qualquer lugar onde um brasileiro morreu ou foi torturado para lutar por liberdade e dignidade. Ir ali é preciso. Muito obrigada.